e perseguição. Como nós já mencionamos, nós estamos vivendo em meio a um surto de um vírus de proporções mundiais, trazendo morte a muitos e prejuízos incalculáveis à população mundial. E é natural, então, que diante disso, diante dessa catástrofe de caráter mundial e o sofrimento que ela traz e vai trazer a milhões de pessoas, algumas perguntas e declarações que sempre se repetem surgem. Isso não prova que Deus não existe? Se Deus existe, ou Ele é mau, ou Ele não é todo-poderoso. Se Deus existe, Ele deve ter resolvido não interferir no mundo, porque deixa esse tipo de coisa acontecer. Qual o propósito de Deus com tudo isso? Ou como devemos proceder? Então, no que se segue agora, eu queria trazer 5 pontos com respeito a nosso procedimento. Aliás, primeiro 5 pontos para nós entendermos essa calamidade e depois algumas orientações práticas sobre como nós devemos nos comportar diante delas. O texto que nós acabamos de ler e explicar para os irmãos, ele nos mostra primeiro que as calamidades haverão de existir até o retorno do Senhor em glória. Isso significa que não há esperança nenhuma de que nós um dia tenhamos nesse mundo, como nós o conhecemos, algum período de paz, de tranquilidade e prosperidade. Pelo que Jesus disse aqui, o que vai marcar o mundo até a vinda dele é exatamente estas catástrofes que foram todas mencionadas aqui, estes males que foram mencionados aqui. Então, a esperança humana de ter um reino ou de ter um período mundial de paz, de prosperidade, de grande alegria, de harmonia e de saúde, isso é ilusão. Isso é uma pura ilusão. Não existirá isso. Se Jesus acertou o que ele está dizendo, e vem sendo assim, então devemos confiar no que ele está dizendo. Não haverá. É catástrofe em cima de catástrofe, calamidade em cima de calamidade. É isso que nos ensina. Segunda coisa, esse texto ele nos mostra que coisas como pestes, pragas, pandemias, elas são sinais de que o mundo realmente se encaminha para o fim, como o Senhor Jesus nos diz aí no verso 9, quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo, ou seja, há um fim, embora ele não seja logo, mas ele haverá de chegar. E com isso Jesus quis dizer, quando ele disse em seguida, ainda não será o fim, é que essas pragas, elas não estão marcando a proximidade do fim. Na verdade, Jesus disse, o fim não é logo. Elas não estão marcando. Eu sei que tem gente já marcando a vinda de Jesus para a semana que vem, diante dessa catástrofe aí. Mas sinais como estes não foram dados por Cristo para que nós pudéssemos estabelecer ou descobrir qual é o calendário de Deus. Na verdade, como eu disse, essas coisas acontecem para nos dar certeza de que o fim virá. Se Jesus acertou tudo isso que ele falou até agora, ele também vai acertar o que ele diz no verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Se ele está certo naquilo que ele falou antes, ele está certo nisso que ele falou aqui também. Então estes sinais acontecem para nos garantir aquilo que Cristo falou com respeito à sua vinda. Ele virá, a prova de que ele virá é que tudo que ele disse que antecederia a sua vinda está acontecendo há 2000 anos, exatamente como ele disse. Então estas coisas servem para reforçar a nossa confiança nas palavras de Jesus. Isto que nós vemos são estertores de um mundo moribundo, de um mundo que se encaminha para o final e que tem esses tremores de morte à medida que ela se aproxima. Terceira coisa que Jesus nos ensina é que é necessário que estas coisas aconteçam, como nós já lemos aqui no final no verso 9, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Por que é necessário? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Por que isso é necessário? Por que Cristo disse que isso é imperioso acontecer? Nós podemos colocar aqui várias razões, entre elas, para mostrar nossa fragilidade. Eu não sei vocês, mas eu me sinto extremamente frágil numa situação como essa, em que a gente percebe que a contaminação ela vai acontecer. Esse vírus está entre nós, ele vai chegar com força, ele vai se espalhar, depois nós vamos aprender a conviver com ele. Alguns
poderão vir a óbito por conta disso, e não tem muito o que fazer não. De repente, em uma semana, todo o sistema mundial se vê em caos. A economia dos países, as viagens internacionais, os eventos, isso vai afetar a humanidade de uma forma que a gente não imagina. Isso tudo aponta para a nossa fragilidade, a fragilidade do governo humano. Como Deus, podemos dizer assim, né? Com um único vírus, ele desestabiliza, uma coisinha miúda, né? Até invisível, ele desestabiliza o sistema todo, quebrando a segurança das nações e das pessoas. Então, para mostrar a nossa fragilidade, para mostrar o quanto nós dependemos de Deus, é necessário que estas coisas aconteçam. Guerras, mortes, pestilências, perseguições. Para que serve tudo isso? A resposta é, primeiro, para mostrar como somos frágeis. Segundo, para mostrar o quanto nós dependemos de Deus. Terceiro, para quebrar a arrogância do homem. Veja o efeito que Cristo disse que estas coisas fariam no coração da humanidade. Aí no verso 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade. Escreve muito bem o que estamos vivendo. Verso 26, haverá homens que desmaiarão de terror. Note que ele falou de homem, não falou de mulher, né? Mulher mais forte. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Gente desmaiando de terror diante da expectativa das coisas que virão para o mundo. É por isso que essas coisas devem acontecer, para incutir temor, para quebrar a arrogância humana, para mostrar ao homem que ele não é autossuficiente, para mostrar que ele não tem controle do seu destino, para mostrar que há um Deus acima dele. Então estas coisas devem acontecer, preparando a vinda do Senhor Jesus, preparando a sua chegada, e a maneira de fazer isso, de fato, é colocar a humanidade no pó e na cinza. Qual deve ser, então, assim, ainda falando sobre qual o propósito, o que é que nós podemos aprender com o que acabamos de ler. Aqui eu tenho mais duas lições que eu queria tirar para vocês. A primeira é que as calamidades também nos mostram quão profundamente o pecado do homem no Éden afetou toda a raça humana. Isso que nós estamos presenciando é o resultado daquilo que Deus disse: maldita é a terra por tua causa, Adão. Maldita é a terra por tua causa. Desde que Adão pecou no paraíso, o pecado entrou no mundo e afetou toda a criação de Deus. Não foi só a humanidade, mas quebrou o equilíbrio cósmico, o equilíbrio mundial, desequilibrou aquele mundo perfeito que Deus havia criado e sobre o qual ele disse: é tudo muito bom. O pecado entra e ele traz essa instabilidade. Paulo se refere a isso, dizendo lá em Romanos 8, que a criação geme e suporta angústias até agora, aguardando a redenção quando o Senhor Jesus Cristo virá. Essas calamidades nos fazem refletir sobre, ou elas mostram quão profundamente o pecado afetou a raça humana, e elas também nos fazem ansiar e desejar a vinda do Senhor Jesus e aquele reino de paz e prosperidade que ele prometeu. Como, veja só, verso 28, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Enquanto que para o mundo isso é terror, é angústia, é medo, gente desmaiando, nós olhamos para isso, nós levantamos a cabeça e dizemos: a nossa redenção se aproxima. A nossa redenção se aproxima. Ela não será aqui nesse mundo, não é aqui que nós vamos encontrar paz e felicidade perfeitos, não é aqui que nós vamos gozar de segurança e de tranquilidade, mas a nossa redenção se aproxima. E uma das evidências disso são essas calamidades. O cristão olha de maneira diferente para essas tragédias. E a última parte do que eu quero trazer para vocês nessa manhã, aproveitando que não tem escola dominical, e aí eu posso ir até meio-dia, algumas atitudes, então, que nós podemos ou devemos ter diante de tragédias como essa. Primeiro, não julgue a Deus. Você não sabe o que é que Deus está fazendo. Então não julgue a Deus, dizendo que é injusto esse tipo de coisa acontecer, ou que Deus é mau,
ou que Deus é insensível ao sofrimento humano, você não conhece os desígnios de Deus. Um movimento como esse traz efeitos e desdobramentos que estão muito além da sua compreensão. Atinge a vida de cada indivíduo. E a nossa vida, ela está entretecida com o destino e a vida de milhões de outras pessoas. Isso é um quebra-cabeça gigantesco, do qual só Deus tem conhecimento e controle. Então, isso que parece para você que está gerando caos, na verdade faz parte de uma costura delicada que Deus preordenou desde a fundação do mundo e que Ele executa com sabedoria e precisão aqui nesse mundo. É como um bordado. Você olha o bordado do lado de fora, você tem uma flor muito bonita, mas se você olhar aquele bordado do outro lado, onde tem o traçado das linhas e tudo mais, né, você nem reconhece o que é aquilo. Então a gente geralmente vê só o lado de dentro do bordado, a gente não entende o que é, mas no dia certo Deus vai mostrar a obra de arte que Ele está fazendo. Então não julgue a Deus num momento de crise, de calamidade, e eu trago isso para a questão pessoal também, quando essa calamidade tocar em você, porque vai tocar no seu bolso, talvez na sua saúde, e em outros aspectos também, mas não julgue a Deus por isso, você não sabe o que é que o Altíssimo está fazendo, e nem os desígnios do seu coração. Também, em segundo lugar, não julgue as vítimas. A nossa tendência quando existe uma calamidade é pensar que aquelas pessoas que são vitimadas, de alguma maneira, fizeram por merecer, e que Deus as está castigando por algum pecado oculto. Que as calamidades são fruto do pecado humano, isso é evidente, todo cristão sabe disso. Mas o fato de que uma pessoa é vitimada numa epidemia dessa não quer dizer que ela está pagando por algum pecado em particular. Porque quando uma coisa dessa vem, ela atinge justo e injusto, quem é crente e quem não é, quem está andando nos caminhos de Deus e quem não está. Não existe proteção contra isso. Deus não prometeu nos livrar de tragédias. Então, não julgue as pessoas que são vitimadas por isso e nem os países que são primeiramente vitimados por isso e onde a assolação está sendo grande. Porque, como eu disse, nós não conhecemos os desígnios de Deus e nem o coração. Por isso, não julgue também as pessoas. Terceiro, se compadeça das pessoas. Vamos ter compaixão pelas pessoas que foram alcançadas, pelos países que foram alcançados. Isso significa orar pelas pessoas, significa ajudar no que for possível e significa cooperar com as autoridades, com as medidas determinadas para conter o avanço do mal. Isso faz parte da compaixão que a Bíblia manda que a gente tenha para com os que sofrem. O que é que eu posso fazer para minorar isso? Então, há uma série de medidas, inclusive, passadas pelo governo com o objetivo de impedir a disseminação e que serão adotadas pela nossa igreja, exatamente como parte da compaixão que nós temos que ter com as outras pessoas. Nós não queremos que elas se contaminem, nós não queremos que outras pessoas elas sejam alcançadas. E é muita irresponsabilidade, seria muita irresponsabilidade nossa não tomar medida alguma. Há situações e há casos em que as medidas terão de ser mais drásticas, em outros casos em que as medidas elas podem ser mais minoradas, mas não fazer nada é falta de compaixão e falta de amor para com o próximo, para não dizer irresponsabilidade. Em quarto lugar, reflita sobre o pecado e suas consequências. Esse é um momento em que deve ser usado para profunda sondagem de alma e do coração. Não é que você é o responsável direto, né, pelo que aconteceu, mas você faz parte da raça humana vitimada pela consequência do seu próprio pecado. Então, é uma ocasião para você perguntar a Deus e dizer assim: Deus, eu estou vendo de fato quão profundamente o pecado afetou a raça humana. Eu quero pedir que o Senhor me ajude, sonde o meu coração. Eu quero viver uma vida santa, quero viver uma vida reta. Momentos como esse é um momento de teste. Você vai confiar em Deus, você vai depender de Deus. Deus usa isso para testar os nossos corações, para testar a nossa fé, para ver se de fato ela é tão robusta quanto parece em tempos de tranquilidade. Mas na hora que toca o caos, que toca o horror, aí é que nós vemos a robustez da nossa fé, se ela de fato é sólida ou não. Em quinto lugar, se humilhe diante de Deus. Vamos nos humilhar diante de Deus
e agradecer que ainda não fomos atingidos tão duramente como outros países têm sido. Até agora, existem casos no Brasil, casos confirmados, pelo que eu sei, nenhuma fatalidade ainda. Então, oremos a Deus e agradeçamos, pensando em países onde o número já subiu para milhares de pessoas. Em sexto lugar, vamos fazer o que Jesus nos disse aqui no verso 9. Não vos assusteis, não vos assusteis, não entre em pânico, não fique com receio. O medo disso, o risco que corre numa situação como essa é a histeria coletiva. De repente as pessoas estão correndo para o supermercado para fazer estoque, estão correndo para o banco para sacar dinheiro, e o caos toma conta e é só estouro da boiada. Nós devemos manter a coisa debaixo das suas devidas proporções e não cair num ataque de pânico e de histeria, mas lembrar que Deus está no controle de tudo. Veja como Jesus explica isso direitinho no verso 18, quando ele diz assim: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E em alguns casos aqui já foram perdidos, né? Todos os fios de cabelo. Mas o que Jesus quer dizer é que Deus cuida de nós a ponto de que não cai um cabelo nosso sem a permissão de Deus, porque Deus está no controle. Por isso, não tenham medo, não se assustem. Até a queda do nosso cabelo está debaixo do controle de Deus. Portanto, se Ele cuida do nosso cabelo, quanto mais da nossa subsistência. Portanto, não temais, não vos assusteis, diz o Senhor Jesus. Sétimo lugar, compreenda que os desígnios de Deus são inescrutáveis. Já falei sobre isso, nós não sabemos o que Ele está fazendo, mas agora, em oitavo lugar, nós podemos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De que maneiras essa pandemia coopera para o nosso bem? Nós não podemos acertar todas, mas nós podemos ver já nós podemos ver alguns benefícios que isso tem trazido. A valorização do culto presencial, o teste da nossa fé para ver se de fato ela é uma fé robusta, o fortalecimento da nossa dependência de Deus, a oportunidade que isso traz, e aqui é o meu próximo ponto, aproveitar essa ocasião para anunciar o Evangelho. Veja que no meio de todas essas catástrofes, Jesus disse nos versos 14 e 15, que assentai em vosso coração, não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Com isso, Jesus está pressupondo que no meio dessas calamidades a igreja continua o seu trabalho de anúncio do Evangelho e pregação do Evangelho, e que Deus haverá de dar palavra e sabedoria para que os cristãos tragam respostas, tragam consolo, tragam esperança, tragam um norte para uma sociedade desesperada e uma sociedade perdida. Essa é a nossa oportunidade. Por fim, no verso 19, Cristo diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Perseverar firmes na fé, confiantes no nosso Deus que controla todas as coisas, inclusive a queda de cabelo, sabendo que Ele vai usar tudo isso para o nosso bem, prontos a enfrentar as dificuldades que esse período vai trazer para nós, amando o próximo a ponto de colaborarmos com todas as medidas necessárias para que aqueles que estão ao nosso redor não sejam contaminados e nem sofram. Que Deus nos ajude nesse momento de crise, meus irmãos, e que nós a enfrentemos como verdadeiros cristãos, conforme o Senhor Jesus aqui nos ensina. Vamos orar. Fiquemos em pé e oremos. Senhor, nós te agradecemos pelas palavras do Teu Filho, que demonstram que, de fato, Ele é Deus, Deus Filho, feito gente, encarnado, morando entre nós. Te agradecemos, Senhor, pelo encorajamento da Tua palavra, para que não nos assustemos, para que perseveremos, para que aproveitemos para pregar a palavra, para exercer o amor ao próximo. Nós pedimos, ó Deus, que toda essa crise seja usada para o bem do Teu povo. Nós oramos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos guie. Oramos pelos países onde o pico já aconteceu e que alcançou tantos milhões de pessoas, milhares de pessoas. Nós pedimos que o Senhor tenha compaixão e misericórdia dos que sofrem.
e nos ajuda. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.